Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. E antes do tema e objetivo da aula de hoje, vamos aos recados importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná. Depois acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com seus professores, tirando as suas dúvidas. Se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue assistindo às aulas pela TV e retirando o material impresso na sua escola e estudando da melhor maneira possível. Aula de hoje, vamos a mais uma retomada sobre o processo agora de urbanização da Ásia, Europa e Oceania. Lembrando que na nossa aula anterior, nós retomamos o processo de industrialização, que está diretamente ligado ao processo de urbanização. A indústria deu origem às áreas urbanas, as áreas urbanas hoje alimentam as atividades industriais, virou uma via de mão dupla. Então vamos fazer essa retomada sobre alguns aspectos desse processo de urbanização. Na aula anterior, já falei, a retomada foi sobre a industrialização na Ásia, Europa e Oceania, a Europa largando na frente com a industrialização clássica, seguida da Ásia e Oceania, que tiveram industrialização tardia aí a partir do início do século XX. Tem aí já uma notícia, eu venho falando muito com vocês sobre isso, sobre desenvolvimento tecnológico nas cidades, as cidades inteligentes, que por consequência também são cidades sustentáveis. Acho que esses dois conceitos aí, eles se encontram no caminho. Então hoje a Ásia vem liderando a geração de cidades inteligentes, uma concepção que parte do continente europeu, que já vem com essa preocupação há muito tempo, visto que a história mostra que a indústria teve início na Europa, então os problemas, consequência da industrialização, a Europa sentiu primeiro. Então a Ásia já vem liderando, a cidade de Masdar, nos Emirados Árabes, é um projeto dos mais ousados aí, na questão de cidades inteligentes. Outro destaque é a Índia, que nós vimos que investe na energia limpa, vem investindo aí em 100 novos futuristas, nessas cidades inteligentes. Qual é o objetivo dessas cidades inteligentes? Conciliar qualidade de vida na cidade, que é importante para os moradores, sustentabilidade e conectividade. A qualidade de vida é o oferecimento de boa infraestrutura, atividades de lazer, fácil acesso a serviços de saúde, de educação, segurança. A sustentabilidade é o aproveitamento, o uso e a conservação dos recursos naturais disponíveis, principalmente recurso hídrico, que está relacionado à água. E a conectividade é a automação, a automatização de todos os serviços da cidade serem automatizados. Uma cidade inteligente, além disso, além de toda essa tecnologia, ela precisa ser mais humana, menos burocrática, tem a facilidade de acesso aos serviços, mais automatizada, que tudo funcione mais automaticamente, menos poluente, a substituição aí do combustível, é uma das atitudes que estão sendo tomadas ao redor do mundo, aí, a troca do petróleo por outro tipo de combustível, e a infraestrutura que prioriza a inclusão social, rampas de acesso, a gente vai ver em Sydney, por exemplo, na Austrália, os sinais de trânsito em braille, facilitar a vida das pessoas que necessitam. Aqui só uma imagem para ter uma ideia de Dubai, que foi toda construída aqui. Então aqui existe automação, tecnologia muito presente, tanto que essa parte do lugar foi construída no oceano, foi feito um aterramento, um estudo, então muita tecnologia envolvida, fizeram o formato aí de uma palmeira, Isso que ficou famoso no mundo inteiro, essa imagem aí de Dubai. Atualmente nós temos dois tipos de cidade inteligente, as que estão em construção e as que já existem. As que já estão construídas, Hong Kong, por exemplo, na China, é uma cidade inteligente, Tóquio e Singapura. A administração dessas cidades resolveu desenvolver todas essas premissas, esses objetivos de uma cidade inteligente. Aqui na América também temos Jacksonville, na Flórida, e San Diego, na Califórnia. Já estão também se utilizando de elementos presentes nas cidades inteligentes.
Outro exemplo importante aqui na Ásia, em relação ao processo de urbanização, a China construiu essa cidade na província de Liuzhou, que é uma cidade totalmente sustentável. O projeto estava previsto para acabar esse ano. Eu, realizando as pesquisas, não encontrei a matéria se realmente já foi finalizada ou não, mas ela já está em pleno funcionamento. Aqui já estava funcionando. Então, todos esses prédios aqui, ó, né, eles são prédios verdes. Eles têm milhões de diversidades de plantas, de tipos de árvores. Né? A cidade trabalha com reaproveitamento da água, tem um ciclo da água, tem automatização de toda a parte do trânsito, do tráfego. Né? Mesmo que tenha um problema no trânsito, né, não precisa ninguém ir até lá para resolver o problema, vai ser resolvido automaticamente. Né? Essa automação que eu falei para vocês, a cidade se transforma em tudo é computadorizado, né? Tudo tecnológico, sem a presença do ser humano. Aqui uma vantagem para os países que querem investir nessas cidades inteligentes, que existem softwares, programas de computador, né, que podem trazer essa estrutura em 3 dimensões. É feito um projeto pelos engenheiros, isso é alimentado esse software, ele projeta a cidade ali em 3 dimensões e ainda faz algumas sugestões, algumas simulações de situações urbanas e vai adequando a cidade para que ela chegue a esse objetivo aí, ó, qualificação de tráfego, interligação de serviços, faz uma série de análises, tudo também automaticamente, né? Beleza? Então tem esses dois aqui, tem o Building Information Modeling, que é a informação de modelo de construção, e o modelo de informação de cidade inteligente. É a tecnologia. Primeiro quiz da aula, então. Assim como a Europa e os Estados Unidos, o continente asiático vem investindo em uma solução para seus problemas urbanos, que são as cidades independentes, letra A, as cidades emergentes, letra B, as cidades inteligentes, letra C, ou letra D, as cidades limpas. É rapidinho, a gente já volta. Vamos lá no nono, correção do primeiro questionário do dia. Assim como a Europa e Estados Unidos, o continente asiático vem investindo em uma solução para seus problemas urbanos, que são as cidades inteligentes, que não são a mesma coisa que cidade sustentável, mas uma não existe sem a outra, né? Uma cidade sustentável tem que ser inteligente, e uma cidade inteligente certamente será sustentável. Os elementos que existem nessas cidades são muito semelhantes. Aqui voltando à modelagem da informação da construção, o BIM, né, que é esse software que é alimentado com o projeto da cidade e traz uma imagem em 3 dimensões, e o outro que é o SIM, né, que ainda faz sugestões, análises, algumas simulações de problemas urbanos e como eles poderiam ser resolvidos. Aqui uma imagem da cidade de Masdar, nos Emirados Árabes, né, uma cidade projetada, construída para ser uma cidade sustentável. Ela vai abrigar aí aproximadamente 50 mil pessoas, tem 6 quilômetros quadrados, não é muito grande, né? E fica nos Emirados Árabes, que são os países ali do Oriente Médio, né? Que são os extratores de petróleo e também, fatalmente, investem muito, né, nessa questão das cidades inteligentes. Já no Sudeste Asiático, uma região que tem 70%, né, da população, a gente viu nas aulas anteriores, que vive em áreas rurais,
hoje vem recebendo investimentos para o desenvolvimento das cidades inteligentes, principalmente da Austrália, né? A Austrália vem investindo aí no Sudeste Asiático, aquela proximidade da Oceania com o Sudeste Asiático, né? Trocas comerciais, tem interesse ali na área, mas aqui o caso que Bangkok, né? Na Tailândia, tem uma fazenda urbana, né? Que mostra a imagem aqui, ó. Produz alimentos e contém água da chuva, ainda fica sendo uma construção aí para conter as chuvas e as enchentes e vai ser em plena área urbana. Isso é uma tendência importante, né? Porque nós estamos muito distantes das áreas naturais, às vezes fica difícil para as nações compreenderem que o nosso comportamento nas áreas urbanas acaba afetando as áreas naturais, né? Esse convívio, esse resgate do ser humano com os elementos naturais é importante até para a gente compreender melhor essa situação dos impactos ambientais que nós causamos, né? Na Europa, o processo de urbanização, lógico, ainda está atrelado lá à primeira Revolução Industrial, né, o surgimento das primeiras cidades industriais, que tinham toda aquela poluição, falta de saneamento básico. Então, a Europa foi aprendendo ao longo da sua história aí, da urbanização a importância das cidades. Por isso, hoje tem uma atenção muito especial, principalmente a maioria das cidades, né? Quando se fala de mobilidade urbana, né, da malha viária, do tráfego, e a União Europeia tem um setor, né, um setor que cuida disso, desse sistema de transportes. Colabora, o projeto de mobilidade urbana, né, colabora com os municípios e as regiões para desenvolver uma política sustentável, né, principalmente na diminuição da emissão de gases poluentes, o uso de bicicletas e de transportes alternativos, né? Transporte coletivo de massa, por exemplo, né? Não só os carros carregando aí uma pessoa. Então as bicicletas, tem aluguel de bicicleta e tudo mais, né? Na Ásia tem, se não me engano é no Japão, ou no Japão ou na China, que as bicicletas você pode usar livremente lá, você não precisa pagar por elas. Aqui na cidade de Curitiba, aqui na capital, teve uma experiência, mas infelizmente durou pouco tempo aí. Também não tinha um preço, né? Você tinha as bicicletas disponíveis aqui no centro da capital para diminuir o tráfego e a emissão de gases poluentes. Nos últimos 3 anos e meio, essa parceria, né, trouxe uma agenda urbana para os europeus, né? Lembre-se, a União Europeia, a palavra-chave aí é essa união, né? Todas as cidades vão contribuindo umas com as outras, troca de informação, né, para trazer uma mobilidade urbana melhor. Ainda enfrentam-se problemas em grandes capitais, aqui uma imagem de Paris, né? As grandes capitais ainda, lógico, enfrentam o problema do tráfego, principalmente dos automóveis. Então aqui já falei, existe um compartilhamento de inovações, de descobertas, de experiências, né? Mais uma vez entra aí a palavra união. A Europa parece que se ligou nisso antes do restante do mundo, né? Os continentes, e se você quer que a sua região se desenvolva, nós temos que nos unir, né? Os continentes e tudo mais. Segundo quiz do dia, a mobilidade urbana está diretamente ligada ao sistema de letra A, transportes, letra B, abastecimento de água, letra C, eletricidade ou letra D, esgoto. Rapidinho a gente já volta aí. Vamos lá, pessoal, segundo quiz do dia. A mobilidade urbana está diretamente ligada ao sistema de letra A, transportes,
Letra B, abastecimento de água. Letra C, eletricidade. Letra D, esgoto. É claro, mobilidade urbana está ligada ao sistema de transportes. A mobilidade é como ocorre a movimentação das pessoas nas cidades usando os modais de transporte aí, né? Temos nas cidades o transporte coletivo, temos hoje os aplicativos, né, que contribuem também aí para a mobilidade urbana. Temos a bicicleta, né, o uso da bicicleta. Eu acredito que em todo o estado do Paraná, Curitiba também tem essa característica de oferecer, né, vários quilômetros aí de ciclovias nas áreas centrais, nas áreas periféricas. A gente tem as principais vias de ligação da cidade, aí normalmente tem as ciclovias, e é uma alternativa de transporte, né, menos poluente, mais barato e ainda faz bem à saúde, né? A bicicleta. E, né, as baixas emissões, que a gente falou, também é um objetivo dos europeus, a mobilidade urbana com baixas emissões, acelerar a implantação de energia alternativa de baixa emissão para os transportes. Isso a gente pode comparar aqui com o governo do Paraná, Curitiba também. Nós temos os ônibus que funcionam com biocombustível, né? Já é um avanço aí. Biocombustíveis, motores elétricos, os europeus já para, acho que 2025, com a pandemia agora, não sei se os planos mudaram por lá, mas alguns países da Europa já vão fazer a troca da frota de veículos, né, movidas a gasolina e diesel para os motores elétricos até 2025. Os Estados Unidos vai demorar mais um pouquinho, mas isso está acontecendo. Os motores movidos a hidrogênio, por exemplo, que era uma ideia pouco cogitada aí no mundo, mas a China já está desenvolvendo esses motores aí. Essa troca de energia, de fonte de energia, né, que foi tão decisiva nessas revoluções, hoje ela também vai ser decisiva para o futuro do nosso planeta até, né, diminuir essas emissões de gases poluentes. Aí só uma imagem, né, que teremos que diminuir aí as emissões da indústria. Já falei aqui dos veículos, né? A Europa já tem essa intenção, né, que os veículos reduzam a emissão agora já, os que existem aí, para 50 gramas por quilômetro de emissão pelo tubo de escape, né, dos gases poluentes. A introdução dos híbridos, aquele você pluga seu carro na tomada, faz a recarga da bateria, pode rodar aí até 350, 400 quilômetros com um carro elétrico. Célula combustível, já falei do hidrogênio, que está sendo desenvolvida. Sydney, na Austrália, aí já vamos para a Oceania, está um exemplo aí de mobilidade no mundo. Ônibus a tarifa zero, rede de ciclovias, os trens urbanos, programa de carona, sinal de trânsito em braille. Então, um exemplo para o mundo aí de como facilitar a mobilidade urbana. Outra questão importante também no processo de urbanização é a geração do lixo. Hoje nós vivemos a era do plástico, né? Vivemos uma vida de plástico. E a Austrália criou uma tecnologia aí que recicla todo tipo de plástico. Nós temos uma ilusão aí que vamos colocar, a gente faz a separação, é importantíssimo, mas nem todo tipo de plástico é reciclável. Isso é um problema gravíssimo. Então, os australianos já descobriram aí reciclar todo tipo de plástico. Repito, nem todo material plástico ou garrafas de vidro, mesmo alguns tipos de vidro, elas não são recicláveis. O ônibus a tarifa zero circula em um determinado horário, são 2 linhas lá que eles conseguiram isso, de madrugada durante a semana, né, funciona até as 3h30 aí da manhã, e finais de semana no final da tarde, funciona num circuito onde existem áreas de lazer, então é um circuito cultural ali onde o ônibus é gratuito. E as ciclovias, né, o projeto Sustainable Sydney, de 2030, integrar o transporte aí às famosas magrelas, criando mais de 200 quilômetros de ciclofaixas. A expectativa é que 10% dos moradores utilizem a bicicleta como meio de transporte. Vamos lá, o terceiro quiz, último quiz da aula de hoje. Um dos objetivos do Plano de Mobilidade Urbana dos países desenvolvidos é a diminuição, letra A, da emissão de multas, letra B, da emissão de gases poluentes, letra C, da emissão de material radioativo, ou letra D, esses países não têm tal plano. A gente já volta para a correção aí rapidinho.
Então vamos lá, nono ano, correção do último quiz do dia. Um dos objetivos do plano de mobilidade urbana, aquela movimentação pelas áreas urbanas, né, relacionada ao transporte, dos países desenvolvidos é a diminuição, letra A, da emissão de multas, letra B, da emissão de gases poluentes, letra C, da emissão de material radioativo, ou letra D, esses países não têm tal plano. Resposta correta, da emissão de gases poluentes, né? Até a emissão de multas pode ser que diminua, se as pessoas trocarem, né, o meio de transporte, aí, optarem pela bicicleta ou pelo transporte coletivo de massa, né, com ônibus a taxa zero e tudo mais. Emissão de material radioativo está fora de questão. E eles têm planos, sim, né, de mobilidade urbana na Europa, na Ásia, todos os países obrigatoriamente têm um plano de mobilidade urbana. Ele vai ou não funcionar, isso vai depender da vontade política, principalmente da sociedade, né, da população, para que isso se resolva. Então hoje a nossa retomada trimestral sobre esse processo de urbanização na Ásia, Europa e Oceania, ela foi diferenciada. Nós mantivemos o foco aí nas soluções, né, para problemas que encontramos nas áreas urbanas, que é a poluição atmosférica, poluição sonora, né, a agressão aos recursos hídricos. Nós percebemos que alguns países da Europa, principalmente, da Oceania, da Ásia não vimos tanto essa característica, mas os rios, né, que cortam essas cidades são muito bem conservados, são utilizados para navegação. Então, a tendência hoje mundial é disso, das cidades inteligentes. E cidades inteligentes só podem existir se a população da cidade também for inteligente e aceitar essa nova proposta de um maior respeito, né, entre essa dinâmica que ocorre aí nas áreas urbanas. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.